Vida Longa CBN. Vida Longa CBN no ar, e nós vamos falar agora sobre o diagnóstico de demência do cantor e compositor Milton Nascimento, para a gente entender o que são esses corpos de Levi, o que é esse estilo, esse tipo de demência. Nós convidamos Carol Carmona, que é médica neurologista. Doutora Carol, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Doutora, vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que são corpos de Levi. Corpos de Levi são inclusões citoplasmáticas, né? Inclusões são proteínas anormais que aparecem dentro do neurônio, né? Nas pessoas dos neurônios das pessoas que estão com essa condição, né? Com a demência com corpos de Levi. Então seria a substância anormal, né? No cérebro, dentro das células do cérebro no neurônio do paciente, né, no caso. E as pessoas se perguntam muito qual é a diferença dos corpos de Levi para outro tipo de demência, como Alzheimer, por exemplo. Entendi. Então, primeiro a gente tem que falar, né, do que significa demência em geral, né? Porque a gente tem muito o conceito de leigamente, né, da demência Alzheimer ser sinônimo de demência, isso, né? Então vamos tentar separar as coisas, né? Isso, a demência. Então a demência é uma condição clínica, né, caracterizada por um comprometimento cognitivo e comportamental, né, e que interfere nessa esse declínio da cognição, do comportamento, ele tem que interferir na funcionalidade do paciente, ou seja, nas atividades do dia a dia dele, né? Ela não consegue então, uma pessoa mais, que não consegue mais realizar as atividades, né, independente, autonomamente, como conseguia antes, né? Isso, claro, é geralmente progressivo, né? Então, no início são dificuldades leves e depois vai passando a moderadas até a dificuldades graves, tá? Okay. Então, isso a gente chama de demência, tá? Então, a demência, ela tem várias causas, tá? Então, a maior causa de demências que a gente chama de degenerativas, né, é a doença de Alzheimer, né? Que a gente fala que é um tipo de doença que causa demência, um tipo de demência, né? E o segundo tipo mais comum em pessoas acima de 65 anos é a demência com corpos de Levi. Olha, a gente ouve muito falar de Alzheimer, né? Do que mais de Alzheimer do que corpos de Levi. As pessoas acabam colocando tudo na mesma panela? Paciente tal, parente tá com corpos de Levi, mas fala, é Alzheimer. Tem isso? Sim, com certeza, né? O diagnóstico, né, e os estudos, eles vêm ficando mais precisos, né, de um tempo para cá. Então, esse conhecimento mesmo, né, ele tá ficando mais popular agora, né, desses outros tipos de demência, né, mas no início, né, há uns anos atrás, quando falava-se de demência, né, até no meio médico mesmo, né, a maioria de não especialistas, né, as pessoas com diagnóstico de demência eram diagnosticadas também com Alzheimer, né? Como se todas as demências fossem Alzheimer, né? E de um tempo para cá, a gente vem, né, com os estudos diferenciando esses tipos de doença, tá? Mas no leigo ainda acontece muito mesmo. E o que difere um do outro? Nós conseguimos perceber uma pessoa que tem Alzheimer de uma pessoa que tem corpos de Levi? Bom, o que difere, né, além da neuropatologia mesmo, né, a neuropatologia no cérebro, né, agora de sintomas, né, quando a gente vai fazer um diagnóstico, a demência com corpos de Levi, né, geralmente, no início, ela tem a memória um pouco mais preservada do que a doença de Alzheimer, né, típica que acomete inicialmente a memória, né. Então, geralmente, na demência com corpos de Levi, as funções cognitivas de atenção, de funções visoespaciais, tá? Elas estão mais comprometidas inicialmente, funções executivas, do que a memória, tá? Além disso, existe muito mais inicialmente
alucinações visuais e também sintomas de rigidez, de lentificação dos movimentos, do que na doença de Alzheimer. Entendo. O Augusto Nascimento, o filho do Milton Nascimento, essa semana ganhou muito destaque, né? A situação do nosso querido cantor e compositor. Disse que as conversas com o pai eram muito recheadas de casos. E aí ele começou a perceber que o pai repetia as coisas, né? Repetia situações que ele tinha acabado de contar. E diz que agora os diálogos são, na maioria das vezes, silenciosos, ou seja, eles não conseguem conversar muito. Quando ele fala alguma coisa, é tudo meio confuso. O pai chama por ele, tenta falar alguma coisa, mas nem sempre consegue. A tendência de quem sofre de uma doença como Alzheimer ou corpus de Levy é acabar até pela falta de memória, sozinho, isolados, sem comunicar. Isso. Infelizmente, né, essas doenças ainda não têm cura, não tem tratamento curativo, né, apesar de muito estudo, mas a progressão dessas demências degenerativas são assim mesmo, né, inicia com o comprometimento de alguns domínios leves e depois passam para um comprometimento mais global, né, de memória, mesmo as demências que não iniciam com comprometimento de memória, com o passar do tempo vai tendo comprometimento de memória de todas as outras funções. Então a comunicação realmente, né, começa a ficar mais prejudicada, né? Uhum. Então pode acontecer isso mesmo que você narrou aí, desse isolamento maior. Agora, muita gente começa a se preocupar, né? Se minha mãe, meu avô, minha tia tiveram, será que eu vou ter também? Isso é uma condição genética? É parte genética, sim, né? Assim, a história familiar é importante, sim. Existem casos, né, genéticos confirmados, né? Principalmente em casos em famílias com muito número de casos, né? Mas a gente sabe que 50%, aproximadamente 50% dos casos de demência no mundo, eles são potencialmente preveníveis, tá? Isso atuando em fatores de risco que a gente chama de modificáveis, né? Que hoje a gente conta 14, tá? Então, só para dar exemplo, né? Então, são aquela pressão alta, diabetes, obesidade, né? A baixa acuidade auditiva, baixa escolaridade, né, tabagismo, etilismo, tudo isso são fatores de risco modificáveis para demência. Então, né, em geral, né, a adoção de hábito, o que a gente pode fazer, né? Tem um familiar com demência, né? O que eu posso fazer hoje para poder reduzir a chance de eu ter também, né? Então, atuar nesses fatores de risco, em geral, tendo vida mais saudável, tanto com alimentação, quanto atividade física, exercitar e estimular o cérebro, né? Então, em geral, isso. A senhora falou desses fatores, desses 14 fatores, né? Que eles podem reduzir o risco. Isso. Dá para retardar? A gente acredita que a gente reduz o risco e retarda, né, o início. Porque se você tem um fator de risco genético, por exemplo, né, e você junta com os fatores de risco ambientais, esses que a gente consegue modificar, com certeza a sua apresentação vai ser mais precoce, né? Então, a pessoa que já tem um fator de risco genético e está obesa, sedentária, sem estimulação cognitiva, tabagista, etilista, né? Com certeza isso tudo vai fazer que a apresentação dos sintomas seja mais precoce do que uma pessoa que controla esses fatores de risco. Ou seja, de qualquer forma a pessoa vai ter. Ela só pode isso reduzir, retardar o máximo possível? Não quer dizer que vai ter, não. Eu estou falando, se é uma pessoa que tem, né, alguma coisa genética, ela pode não se manifestar. A gente não sabe isso certinho ainda, tá bom? Entendi. Não quer dizer que se você tem um familiar que vai ter, não. Tá? Mas para a gente reduzir a chance, né? O que a gente pode fazer? Já é a pergunta do Renato aqui comigo já. Ele fala, poxa vida, meu avô teve, será que eu vou ter também? Não quer dizer que vai ter também não, tá? Mesmo porque a maioria dos casos, né, de demência a gente chama de esporádicos, não familiares, né, não carregado dessa genética, tá? Tem uma ouvinte aqui comigo, a Conceição, ela está perguntando sobre a esclerose e ela conta que a avó dela
Na época, já morreu, já é falecida, mas a avó dela, na época, as pessoas diziam, a vovó está esclerosada. Ela Uhum. pergunta qual o conceito disso, se tem relação hoje com o Alzheimer e ela até fala de nova doença, mas não, né? O Corpus de Levy, E, que já... isso. O Uhum. que que acontece, né, assim, né, quando a gente vai estudar a evolução, né, do conhecimento mesmo da demência, da doença de Alzheimer inicialmente, os casos de demência, né, lá atrás, eles eram relacionados a um tipo de demência que hoje a gente chama de demência vascular. Tá? Que é de origem nos vasos mesmo, como pequenos AVCs, hemorragias, tá? Então, a gente, lá atrás, tinha esse conceito de demência de origem vascular, e por isso usava esse termo de esclerosado, que é esclerose dos vasos, sabe? Que a Uhum. gente usa. Então, por isso que vinha esse termo esclerosado, mas que era um sinônimo de pessoa demenciada, tá? Que Uhum. ainda não se sabia exatamente a causa, mas que associava a uma causa vascular Uhum. no cérebro. Tá? Doutora, a gente está indo para o Repórter CBN. Eu vou deixar uma pergunta para a senhora nos responder na volta, que é o seguinte: a senhora falou dessa proteína, essa alteração nas proteínas, né? E o Milton Nascimento, ele também foi diagnosticado há alguns anos com mal de Parkinson. Uma coisa está ligada à outra, doutora? Na verdade, né, são os corpos de Levy, corpúsculos de Levy, são inclusões citoplasmáticas, né, neuronais, como eu tinha falado. E Uhum. aí, e ela é comum para essas duas doenças, sim, tá? Para a doença de Parkinson e para a demência com corpos de Levy. Eu não sei exatamente o caso do Milton Nascimento, né, não acompanhei, não sei como, né, como evoluiu, como foi feito o diagnóstico, mas são doenças relacionadas, sim. Quem tem Parkinson pode ter, então, demência por corpos de Levy? É, Não é uma então, condição obrigatória. não necessariamente quem tem Uhum. Parkinson vai ter demência, tá? Entendi. Você pode não ter demência na doença de Parkinson, não é uma condição obrigatória, tá? Uhum. E a demência de uma forma geral, o Alzheimer e os corpos de Levy, eles são mais comuns em pessoas com mais de 60, 70, 80 anos, homens, mulheres? Dá para separar as condições nesses termos? É. Então, como eu tinha falado, a demência com corpos de Levy, ela é a segunda causa de demência degenerativa em pessoas acima de 65 anos, né? Uhum, Então, ela é mais comum em idosos, né? Acima uhum. de 65 anos mesmo, e vai aumentando a prevalência com o passar do tempo. Homens e mulheres são mais acometidos por alguma dessas doenças, pelos corpos de Levy? Dá para separar? Não, acho que não tem nenhuma prevalência maior de sexo no momento que eu Uhum. esteja lembrando. Ok. Agora, acende também a preocupação dos nossos ouvintes, né? Eu tenho aqui o Rafael e o Fernando perguntando, eu já estou na casa dos 60, não tive nada até agora, ainda tem salvação para mim, para eu tentar retardar ao máximo o problema, porque na família dos dois eles disseram que tiveram casos de Alzheimer. Sim, com certeza, né? E como eu tinha falado também, Uhum. não quer dizer que tem, né, casos na família e que obrigatoriamente a gente vai ter, né? Porque temos casos na família, né? Mas o que a gente pode fazer hoje, né, para prevenção, né, para retardar ou prevenir, são os hábitos de vida mais saudáveis, né? Prestar atenção na acuidade auditiva também, né? Que é um fator de risco, na acuidade visual, que é um fator de risco, né? Estimulação cognitiva, atividade física, alimentação saudável, tratar hipertensão, tratar diabetes, né? Tudo isso vai ajudar aí na prevenção. O fato da pessoa ir perdendo a visão ou a audição interfere de que forma? Porque quando a gente tem aquela ideia na cabeça que quando a gente perde um sentido, os outros 4 são aflorados. Isso Uhum. também não é uma estimulação do cérebro a você de se proteger, a ter mais atenção a outros sinais? A gente, como você falou, né, os outros são mais aflorados, e isso mais em pessoas mais novas, que têm Uhum, algumas condições congênitas, né, e que conseguem desenvolver isso bem, né, mas uhum. num idoso, né, já, né, uma pessoa um pouco mais velha, né, perder a audição, perder a visão, isso faz com que a gente perca estímulo, sabe? Então, Entendi, aquela pessoa que começa a parar de escutar aos pouquinhos e acaba que vai deixando para lá, aí vai não entendendo e deixando para lá, e isso perde estímulo e conexões no cérebro, tá? entendi. E, Por favor, pode continuar.
Não, né, já demonstrado como um fator de risco para demência. Entendi. A nossa ouvinte Conceição perguntou sobre o que ela sempre ouvia quando ela era criança, né? Vovó está esclerosada, né? E a senhora explicou. Agora o Ivo está trazendo uma outra dúvida aqui. Ele está perguntando, então, o que é esclerose múltipla? Ah, sim, a esclerose múltipla, aí a gente já entra em outro tipo de doença, tá? A esclerose múltipla é uma doença que a gente chama de desmielinizante, é uma doença autoimune, tá? Em que o nosso próprio organismo, né, que é a definição de doença autoimune, os nossos anticorpos, eles vão ter um alvo no nosso corpo, como se for um alvo que não é patológico, né? Então, o nosso organismo agindo contra a mielina, né, do cérebro, né, vamos dizer assim. Então, a esclerose múltipla é isso, é uma doença autoimune e que a mielina, né, dos neurônios, ela é atacada pelos nossos anticorpos. E ela acontece em surtos, né? Não tem ligação com a demência. Não tem ligação, né? Sim, pode, né? Pessoas com esclerose múltipla podem desenvolver demência, né? Depois de um tempo, né? Por causa desses surtos que podem acontecer no cérebro, mas não, né? Não tem ligação aí com corpos de Levy e essas demências degenerativas, não. Respondemos o Ivo. Doutora, em algum caso, uma pessoa mais jovem, menos de 60 anos, pode ser acometida por uma demência? Pode sim, é mais raro, né? A gente fala que abaixo de 65 anos é um acometimento que a gente chama de pré-senil, então aí sim a gente tem que investigar mais outras causas, né? Causas até reversíveis, né? Não degenerativas inicialmente, e depois pensar também em genética, né? Que esses casos geralmente são mais ligados a uma genética, né, maior do que os casos senis, né, acima de 65 anos, são mais raros, mas existem sim. Eu estou com uma ouvinte aqui que ela pediu para não ser identificada, e a sorte dela é que eu e Adalberto Cordeiro somos um pouco noveleiros, porque ela pediu aqui, olha, pede para ela falar da personagem da Sueli Franco. A Sueli Franco, ela está fazendo Donas de Mim, a novela das 7, não sei se a senhora acompanha, mas ela está fazendo o papel de uma idosa que é diagnosticada com Alzheimer. E, a princípio, ela começou a perceber também esses lapsos e essas pausas na memória dela, e ela retrocede, vai lá para quando ela era mais jovem, né? E aí, às vezes, ela se olha no espelho e se vê jovem, e acredita que ela está lá com os filhos pequenos e o marido vivo. E ela esquece quem são as pessoas que estão ao redor dela. E, do nada, ela volta a lembrar de tudo de novo. E numa dessas crises, as pessoas ficam sem saber o que fazer. E aí a ouvinte está me perguntando aqui, como lidar com uma crise dessa? A senhora falou sobre perceber os sinais, mas como agir com uma pessoa que começa a mostrar esses sinais e tem essas falhas de memória, achando que está há décadas atrás na sua vida? Ou se olha no espelho e não se reconhece. Isso você está perguntando de alguém que já tem um diagnóstico, né? Porque a primeira coisa é ir ao médico para né, receber um diagnóstico. Ela inclusive foi, tem toda uma questão legal que envolve lá, mas o caso dela é esse, ela já foi diagnosticada assim com a doença. Entendi. Existem vários profissionais, né, os próprios neurologistas, os médicos, né, que orientam, existem terapeutas ocupacionais, né, que orientam como lidar mesmo, né, o familiar, como lidar com esses sintomas da doença de Alzheimer, né. Então, assim, essa é o que a gente chama um pouco de tratamento não farmacológico ou comportamental e ambiental, né? Então, aquelas coisas de sempre deixar um ambiente propício, né? Sempre deixar coisas conhecidas, objetos conhecidos, né, do paciente, né? Não mudar, não ficar mudando decoração, né? Mudando o paciente de casa para evitar essas confusões. Ter uma rotina é importante, né? Sempre deixar muito, muito claro o que é dia, o que é noite, né? Janelas abertas durante o dia, né? Fechar ao entardecer, luzes, né, apagadas, né, ao chegar da noite. Então, deixar muito claro esse ciclo também que vai se perdendo, sabe? Para evitar essas confusões maiores, né? Mas
né, assim, inevitavelmente algumas vão acontecer mesmo com esses cuidados. É tentar, né, lidar ali de um jeito melhor, né, não contrapondo o paciente, porque a gente sabe que aquilo ali não é porque ele está mentindo, porque ele não está querendo, né? Não é tentando trazê-lo para a realidade novamente a qualquer custo, né? É lidar de uma forma espontânea ali com aquilo, né? Eu tenho Tipo, algumas pessoas concorda? que... Isso, tem algumas pessoas, por exemplo, né? Alguns pacientes com doença de Alzheimer que chegam no fim do dia, eles estão em casa, mas querem ir para casa, né? E aí tem muitos familiares, cuidadores, né? Que então vamos. Aí junta a malinha, sai, dá a volta no quarteirão e volta. Aí ele ficou satisfeito e foi para casa, sabe? Então, Entendi. assim, formas, né, de comportamento mesmo de lidar ali com aqueles sintomas. Eu acho que cada um, né, dentro da sua casa, do seu ambiente, vai tentar entender melhor ali como que vai funcionar. E sempre com muita atenção, muito carinho, né, com esses Isso, pacientes, né, doutora? exato. Porque não é uma coisa voluntária, né, não é volitivo aqui, né? Para a gente encerrar, a pergunta do Fernando aqui também. De 100 idosos, qual a porcentagem daqueles que terão algum tipo de demência, ou Alzheimer ou corpos de Levy? Peraí, como é que é? Desculpa. De ser uma porcentagem, né? De 100 idosos, Aham. quantos realmente terão algum tipo de demência? Dá para tirar uma Ai, porcentagem, doutora? de porcentagem Sim, bom, deixa eu 10, pensar aqui. 15%? De porcentagem de Difícil, idosos né? que quantos porque assim isso varia até de local, sabe? A gente sabe que hoje os casos de demência nos países em desenvolvimento, como é o Brasil, eles tem mais casos, né? E vão aumentar por causa da transição demográfica que a gente está vivendo, né? E eles acontecem ainda mais cedo que nos países em desenvolvimento. Tá? Mas eu não sei te falar uma porcentagem exata agora, eu posso olhar e te mandar aí. Não, sem problema. Mas assim, eu acho que a preocupação das pessoas, até porque muitos estão perguntando coisas que a senhora já falou, né? A respeito de se ainda tem tempo, eu estou com mais de 50, eu estou mais de 60, tem já aqui alguns ouvintes perguntando isso. Eu acho que a preocupação deles é se, tipo, metade dos idosos vai ter algum tipo de problema mental, algum tipo de demência no futuro, né? Eu acho que se todo mundo se cuidar um pouquinho, a gente consegue evitar bastante isso, né, doutora? A chance vai aumentando muito com o passar do tempo, né? Então, assim, acho que com 80 anos a chance, né, dobra em relação aos 60 anos, né, 65 anos, tá? Então, a gente fala que a idade é o maior fator de risco, né? Tá certo. Doutora, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN, respondendo os nossos ouvintes, viu, doutora Carol? Por nada. Agradeço muito. Obrigada pelo convite. E já deixo o convite para uma próxima oportunidade. A senhora é muito gentil, agradeço. Muito obrigada, tchau. Tchau, bom final de semana. Para vocês também.